Então, vamos falar hoje sobre força magnética sobre uma corrente, tá? O que é uma corrente, né? Já falamos de corrente, né? No capítulo anterior, né? Simbolizamos uma corrente com a letra I, perdão, né? I minúscula ou E maiúscula. Tanto faz, tá? Nesse caso, vamos usar maiúscula, né? E maiúscula. Então, o que seria corrente? Corrente é cargas em movimento, né? Cargas em movimento. Então, se estão se movendo, então significa que eles estão se movendo com uma certa velocidade, né? Então, vamos supor aqui, né, uma corrente, né? Aqui eu desenhei os eixos coordenados no espaço, né? Então, esse daqui seria o eixo Z, que é verticalmente para cima, né? Z. E esse que está horizontal seria o eixo Y. E esse que está né, saindo do quadro e entrando ao quadro, esse seria o eixo X, né? Como a gente está acostumado a ver os eixos coordenados no espaço, tá? Espaço 3D, né? Ok? Muito bem. Então, vamos supor aqui que nós temos uma corrente, né? Vamos supor que essa corrente está ao longo do eixo X, tá certo? Então, ao longo do eixo X, vamos dizer que parte da origem, tá? E está indo nessa direção, né? Uma corrente E, tá? Então, o sentido do movimento da carga seria essa, né? Podemos desenhar melhor isso, né? Então, acho que fica... Tá, vamos ver. Tá, esse é o sentido do movimento da corrente, né? Diz sair da origem e está apontando para o eixo X, para o lado positivo do eixo X, ok? Muito bem. E vamos supor que essa corrente, né, é um fio, né? Esse aqui é um fio condutor, né, que está permitindo, né, o deslocamento de cargas, se existe uma corrente. E vamos dizer que esse fio tem um comprimento L, tá certo? Um comprimento L. Porque o resultado vai depender desse L, então é importante lembrar desse comprimento. Então, significa que aqui na corrente, se a gente né, fazer um zoom aqui, então nós temos um condutor assim, tá? Um condutor, então sobre esse condutor devem estar se movendo as cargas, tá? Isso que a gente chama de corrente, né? Então, está se movendo para a direção no sentido positivo do eixo X, né? Então, estão se movendo em média com uma velocidade v. Muito bem. Agora vamos imaginar que essa corrente está né, em meio a um campo magnético e esse campo magnético está ao longo do eixo Z. E vamos supor que está para cima. Então, aqui existe o campo magnético B. Claro, em todo lugar, aqui também. Campo magnético B. Tá? Em todo, aqui também. Muito bem. Então, significa que, né, que essas cargas que estão se movendo, olha, então seria assim, né? Estão sofrendo ou estão na presença desse campo magnético que está apontando diretamente para cima. Então, o que vai acontecer com
com essas cargas, como a gente já sabia, né? Vamos dizer, essa carga tem carga Q, como a gente já sabia, a força magnética que elas sofrem, né? Que a gente falou na aula passada, né? O campo magnético representado com a letra V. Então, essa força magnética era a magnitude da carga e a velocidade, nesse caso está apontando para, né, na direção positiva do eixo X, multiplicado vetorialmente pelo campo magnético, né? O campo magnético, tá? Vetor, tudo vetor aqui, né? Então, era isso, né? E falamos que essa força é ortogonal tanto a V, a da velocidade, e seria ortogonal também ao campo. Então, como o campo está na direção Z e a velocidade está na direção X, então a força deveria estar na direção Y, né? Ortogonal, porque esse eixo Y forma 90 graus com o eixo Z e forma 90 graus com o eixo X. Então, a força, tá? Que cada uma dessas cargas que estão se movendo, tá certo, né? Vamos representar de cor laranja. Então, essa força, né, que está sofrendo seria ao longo do eixo Y, tá? Aqui estaria então o eixo Y, né? Tá certo? Lembrando, né, que o campo está ao longo do eixo Z e as cargas estão se movendo ao longo do eixo X. Então, vai acontecer isso. Então, e cada carga vai sofrer essa força, né? E aqui o que nós queremos saber é que quanto seria essa carga líquida, não somente sobre uma carga, não? Né? Quanto seria a força líquida sobre todo esse sistema que está se movendo, né? Porque o condutor não está formado somente de uma carga, está formado, tá, de muitas cargas, infinitas cargas. Então, quanto seria a força líquida sobre essas cargas ou sobre o fio condutor, tá? Que tem uma corrente, tá? Você pode demonstrar, tá certo, que essa força, né, já sobre uma corrente, né, vamos escrever isso aqui. Também representamos, né, dessa forma a força B, porque é magnética, né? Força magnética será igual a corrente multiplicado, nesse caso é uma multiplicação normal, né, de escalar com vetor, multiplicado por L. E quem vai ser L? L justamente vai ser esse vetor que parte, né, de o início do condutor até o final. Tá certo? Então, significa que vamos representar por L, né? L vetor seria esse vetor que parte de aqui e termina no final do condutor. Esse será o vetor L, tá? Então, agora esse, em vez de ser um escalar, é um vetor L, tá certo? Então, a força magnética sobre esse condutor, então, seria, né? A corrente, o vetor L, né? Que estaria na direção da corrente, multiplicado vetorialmente pelo campo magnético. Tá? Então, essa será a fórmula. Mudou, né? Mudou um pouco, né? Então, o campo magnético permanece, né? Mudou em relação esse era para uma carga individual, né? Esse aqui é uma carga individual. Aqui já é um conjunto de cargas que estão se movendo, né? Corrente. Então, olha, o campo magnético se mantém idêntico, né? Produto escalar, ou perdão, produto vetorial. E em vez de velocidade, a gente usa L, né? E L justamente está na direção do movimento da corrente. Isso é importante, né? E em vez de carga, a gente substitui pelo campo, pela corrente, tá? Pela corrente. Porque a gente não pode falar, quando a gente está falando de corrente,
de cargas individuais. Não, então, tem que ser considerar todas as cargas, né? E quando a gente fala de todas as cargas, a gente fala de corrente, tá? Elas produzem corrente. Então, essa seria a fórmula para determinar a força magnética sobre uma corrente, né? Muito bem, então a gente já né, usa a direção de aqui, que nós descobrimos aqui, né, que apontaria na direção X, e se a gente usar essa fórmula, vai dar a mesma coisa, porque L seria essa direção ao longo do eixo X, e B seria ao longo do eixo C. Então, esse produto vetorial tem que ser justamente ortogonal tanto a L e tanto a B. Então, a única possibilidade, né, é que seja essa a força, né? Vamos desenhar assim. Então, essa força seria a força magnética. Teria que ter essa direção neste caso, né? Que estou dando exemplo, né? Ok? Então, aí você pode dizer, mas também poderia ser ortogonal se fosse para outro lado, né? Poderia ser, mas você lembra que precisa satisfazer a regra da mão direita, tá certo? Então, o primeiro que aparecer deve ser indicado pelo polegar da mão, né? Da mão direita, né? Então, deveria ser mais ou menos assim, em nosso caso, né? Então, aqui o polegar e aqui o restante. Como seria nesse caso? Acho que seria deixa eu ver. Muito bem, eu vou aplicar a regra da mão direita aqui. Então, olha, meu polegar apontando na direção. Esse é o polegar, tá? Então, esse aqui seria o restante dos dedos. Deixa eu desenhar. Muito bem. Polegar e o restante dos dedos assim, né? Muito bem. Com a mão direita. Então, aqui estará a direção da corrente, né? Que seria o L, dado pelo L. Tá? L coincide com a direção da corrente, que seria L. E o B, o campo magnético, está para cima. Campo magnético está para cima. Muito bem. Então, se você fizer isso, né, com a mão direita, onde está a palma da sua mão? Está aqui ou do outro lado? Está desse lado ou esse daqui? Está desse lado, né? Então, significa que o campo não era isso, eu me confundi, né? Perdão, a força não seria nessa direção, né? A força teria que ser na outra direção. Teria que ir nessa direção. Então é importante, né, verificar isso, porque a gente pode acabar se confundindo, né? Então eu estou verificando e justamente descobri que eu estava errado, né? Tá? Então acredito que aqui deve acontecer a mesma história, em vez de ir, perdão, aqui até coloquei o eixo X, que seria o eixo Y, né? Então o campo, perdão, a força elétrica deve estar, né? A força magnética deve estar apontando nessa direção, né? Nessa direção. Então, isso seria correto, tá? Então, é sempre bom conferir isso, né? Usar a mão direita, né? Para ver se tudo está ok. Então, se existe uma corrente, né? Assim como está ao longo, na direção do eixo X positivo e um campo magnético na direção do Z, na direção na direção positiva do eixo Z, então a força magnética estará na direção, né, negativa do eixo Y. Negativa, tá? Porque precisa se cumprir a regra da mão direita. Muito bem. Então, isso, né? Em relação à força magnética sobre uma corrente, tá bom? Professor?
Oi, alguma Eu pergunta? entendi Oi? essa parte quando o senhor já desenha a força, né? Uhum, Porque, por exemplo, eu sei que a minha corrente é em direção do X, né? Tem uhum, relação a X. Aí isso. a minha força, no caso, ela sempre vai ser ortogonal, é isso? Então, Sempre vai ser ortogonal ao L e ao V. Sempre. peraí. Uhum. Sempre vai ser ortogonal. Da mesma forma que acontecia aqui, você lembra que é para uma carga única, né? É a mesma coisa. A força era ortogonal à velocidade e ao campo magnético. Aqui, quando é corrente, a única coisa que muda é, em vez de ser velocidade, aparece o L. E o L é o sentido de movimento das cargas, Uhum. tá? Então, Aí, quando a gente faz usando a regra da mão direita, uhum, é porque eu ainda sou muito confusa nessa parte. isso. Eu entendia que é sempre a palma da mão seria para cima, mas não, né? Aí, nesse caso, o nosso polegar vai ficar na direção do Uhum, I, no caso do meu L, né? Do meu uhum. I, né? E aí a partir daí eu vou saber para onde que está o meu campo, né? Exatamente, exatamente. E sempre usar a regra da mão direita e você vai ter que, né, mexer sua mão, né, de modo que seu polegar coincida com, né, com a direção da corrente ou com ele, né, como nós definimos. Aham, E o restante dos dedos vai ter que coincidir com o campo magnético. Então você tem que mexer de modo de alinhar, né, tua mão dessa forma, os dedos dessa forma. E aquele vector que sair da sua palma da mão, né? Aí será a direção da força magnética, né? uhum, Esse aqui, entendi. esse aqui é a palma da mão, né? Então, eu me, Nesse caso ela ficou para baixo, né? isso, não, nesse caso ficou para a esquerda, né? Ah, tá, aham, Sim, e ficou à esquerda. Então, eu me confundi justamente, porque é fácil se confundir. Então, a única forma de conferir mesmo, né, é usando a mão, né? Muito bem. Então vamos com um exercício ou exemplo, né? Exemplo de aplicação de nossa fórmula que que acabei de apresentar, né? Está do livro, professor? Oi, É do livro? é do livro. Seria o Tá. exercício ou exemplo 26/2, página 195 do livro de Typler, tá? Uhum. Aí, mas só o que fiz aqui é mudar a orientação do gráfico e mudei também alguns valores para não ficar igualzinho, tá? Tá, ok. Então, vamos continuar com o nosso exemplo. Então, aqui anotei a fórmula, né, que precisamos aplicar, tá? A fórmula para calcular a força magnética, que justamente está pedindo aqui, tá? Então, nós temos uma corrente, nesse caso, na direção. Tá, vamos supor que está se movendo na direção contrária ao eixo X, é decir, na direção, né, negativa do eixo X, tá certo? Para variar um pouco, né? Então, e que mais? Temos essa corrente se movendo, o comprimento L, que seria 2 centímetros, a intensidade da corrente é 1 ampere, tá? Como a gente já sabe, né? Corrente se mide em ampere. E o campo magnético diz que está no plano XY. Está nesse plano, tá? XY. E formando 30 graus com eixo X positivo, tá? 30 graus. E a intensidade do campo magnético é 0,05 Tesla, ok? Então, nós queremos agora determinar, tá? A força magnética, tá? A direção e quanto vale, quanto a magnitude também, né? São essas duas informações que nós precisamos determinar. Muito bem. Então, o que nós precisamos? Corrente já está dado, nós precisamos construir o L,
tá? L vector, né? Não L escalar, né? Aqui tem que ir o L vector. Então, a gente sabe que o L está apontando na direção negativa do eixo X. Nada mais. Então, vamos escrevendo, olha. Então, a componente X deve ser menos negativo, né? Menos quanto? Quanto avança na direção X? Avança tudo, né? Tudo L, né? L. Todo esse comprimento. Então, seria menos L, tá? Lembrem que porque seria menos é porque está indo na direção contrária ao eixo X. Se fosse a favor, aí teria que ser simplesmente mais. Agora, na direção X, ou perdão, na direção Y não avança nada essa corrente, então é zero. Na direção Z também, então é zero. Pronto, já tenho meu L. Agora falta construir o V. O V, o campo magnético, né? Então, como a gente faz nesse caso? De cara, o que eu sei é que não tem componente Z, porque está no plano XY. Então, terá um componente X, claro, terá um componente Y também, mas não terá componente Z, ele disse que será zero. Então, está faltando esses dois números. Para isso, o que a gente vai fazer é fazer a decomposição desse vetor, né? Então, vamos fazer sua projeção, determinar sua projeção no eixo X, é decir, determinar isto, quanto vale isto daqui. Então, o que nós queremos é encontrar as componentes, né, do campo, né? Então, a componente X seria essa projeção, né, desse vetor sobre o eixo X, tá? Então, para encontrar essa projeção, o que a gente vai fazer é formar um triângulo retângulo aqui, né? Devem notar que esse ângulo é 90 graus, né? Porque, olha, essa linha é paralela ao eixo Y. E esse daqui é paralelo ao eixo X. E como você sabe, eixo X e eixo Y formam 90 graus. Então, esse ângulo é 90 graus, tá? Apesar que não tem essa aparência, né? Porque não dá para graficar de outra forma aqui no plano, né? Então, 90 graus, então eu tenho um triângulo retângulo. Então, significa que se tenho triângulo retângulo, o ângulo reto é isso, então este daqui deve ser a hipotenusa. E esse aqui deve ser o cateto adjacente de 30. Então, você já sabe que cateto adjacente é igual a hipotenusa multiplicado pelo cosseno do ângulo de 30 graus. Ok? Isso é de trigonometria, tá? Então, o que estamos fazendo né, é isso, usando trigonometria. Muito bem. E a componente y? Qual seria a componente y? A componente y seria a sombra desse vetor no eixo y. Então, quem seria isso? Então, vamos usar novamente o cor laranja para indicar isso. Então, seria todo isso. Desde, né, a cauda do vetor até, né, essa interseção aqui, né, da linha amarela com o eixo y, né? Lembrando que essa linha amarela parte da ponta do vetor, tá? Do vetor v. Então, este daqui deve ser a componente y. Muito bem. Você sabe, né, que aqui também nós formamos um triângulo retângulo, tá? Então, este ângulo é 90 graus também, tá? Então, nós temos, olha, esse seria um cateto e aquele lado que se opõe ao ângulo reto seria a hipotenusa, né? Então, este daqui seria a hipotenusa. E como você pode ver, este daqui é um retângulo, né? Olha, aqui é 90 graus, 90 graus. E com certeza também esse ângulo formado por essas duas linhas amarelas será 90. E esse ângulo formado por eixo X e eixo Y também 90. Então, esse daqui é um retângulo. E um retângulo você sabe que
os lados opostos são iguais. Esse daqui é igual a esse daqui. Então, BY seria quem? BY seria esse segmento que está aqui. Este daqui. BY. Então, agora nós voltamos a esse triângulo retângulo, né? Primeiro triângulo retângulo, né? Em vez de trabalhar aqui, vamos trabalhar tudo aqui. Então, aqui a gente já sabe que esse BY será cateto oposto de 30, né? Como já conhecemos o ângulo, então 30. Então, aqui, se é cateto oposto, então será a hipotenusa, que é B, multiplicado pelo seno de 30 graus. Então, já nós temos nossas componentes, né? Nossas componentes. Ainda, como eu gosto de trabalhar tudo simbolicamente, então eu vou considerar esse 30 como θ, simplesmente. Então, assim eu vou trabalhar mais confortável, tá? E não tá trabalhando com números, né? Grandes, decimais, extensos, né? Que não vale a pena. Só no final eu vou substituir o θ por 30 graus. Então, vou escrever, então, Bx, B cosseno de θ. E By como B seno de θ. Muito bem. Agora sim, já vou substituir, porque esse aqui deve ser o Bx e esse deve ser o By, né? Então, substituindo, né? Então, nós temos nosso B, tá? Nosso B. Vamos substituir aqui, B. Seria Bx, seria B cosseno de θ, B seno de θ e 0. Muito bem, então agora nós temos tudo o que nós precisamos. Eu acredito que agora é só fazer o produto vetorial. Então vamos calcular L com B, esse produto vetorial. Então você sabe que esse produto vetorial é um determinante. Primeiro colocamos os versores I, J, K. Muito bem, agora coloco as componentes do L. É importante a ordem, né? Primeiro L. L. Quem é componente do L? Menos L. Tá certo? Colocamos menos L. 0 e 0. Depois as componentes do B. As componentes do B, então seria B cosseno de θ. B seno de θ. E 0. Então essa será a terceira coluna, né? Terceira coluna. E fechamos. Muito bem. Agora resolver, tá? Então vamos separar isso daqui, né? E resolver nossa determinante. Então, primeira coisa, tá? Primeira coisa que nós precisamos fazer, né? É pegar o I com mais, né? Depois vamos pegar o J com menos e depois K com mais, né? Alternando o sinal. Então, vamos com I. I, determinante. Você lembra que eliminamos a linha, a coluna que contém o I e a linha que contém I. Então, o que sobrou? Sobrou isso. E dá para ver que esse determinante, vou acelerar um pouco, que vai ter, olha, vai ser 0, 0, né? E aqui algo diferente de 0, né? Mas aqui 0. E aqui temos uma linha inteira de zeros ou uma coluna cheia de zeros. Então, nesse caso, sempre a determinante vai dar 0. Então, já anulamos isso daqui. Vai dar 0. Né? 0. Então, até já colocamos 0 mesmo. Né? Vamos colocar, então, 0 e... Agora, vamos com outro. Mais... Perdão, menos, né? Menos J. Então, agora escrevemos... se eliminamos essa coluna e essa linha, o que nos sobra? Nos sobra menos L, 0, depois B cosseno e 0. Novamente, tem uma coluna inteira de zeros. Isso significa que vai se anular tudo isso, né?
Porque vai ser, olha, 0 vezes L, 0. Menos S vezes 0 vezes S, B cosseno. 0 também. 0 menos 0 vai dar 0. Então, também já, né, colocamos 0. Ok? Vocês podem fazer com mais paciência, né? Essa parte, se você estiver com dúvida, né? Que vai dar 0, você que vai conferir. Muito bem, depois vem o K. Então, K é mais já. Então, colocamos determinante. Simplificamos, então eliminamos essa coluna. Então, o que sobra? Menos L, 0, B cosseno de θ e B, vou colocar um pouquinho mais longe, B seno de θ. E fechamos. Determinante. Agora sim, não vai dar 0, porque é só um elemento da linha que é 0. Né? Não é tudo, toda a linha, nem é toda a coluna. Então, cuidado, né? Não podemos ser aí. Então, vamos já escrevendo. Vai ficar 0i, ou vamos determinar melhor essa determinante, né? Essa daqui primeiro. Vamos por separado, né? Então, como vai dar? Olha, só o determinante. Então, esse com esse vai dar menos LV seno de θ. Menos 0 vezes B cosseno é 0. Então, o 0 não vai acrescentar, não vai restar nada. Então, o resultado desse determinante é isso. Agora sim escrevemos nosso resultado. Produto vetorial L com B deu. E as componentes, vou escrever só as componentes, nos coeficientes. Né? 0 em I ou em X. Aqui também vai ser menos 0, mas menos 0 é a mesma coisa que 0, né? Tá certo? E aqui mais, e aqui com esse menos vai ficar menos LV seno de θ. Muito bem. Tá? Então, agora substituindo na nossa força magnética, então bastaria multiplicar isso pela corrente, né? E a tudo isso, hein? Tudo isso. Então seria, aqui seria um produto normal de um escalar por um vetor, né? Esse escalar vai multiplicar a cada componente, né? Como vocês já sabem. Então aqui vai multiplicar então a cada um. Esse com esse, vai com esse e assim, né? Propriedade distributiva, né? Então, I vezes 0, 0. I vezes 0 também. Aqui vai ficar simplesmente menos, né? Aqui mais com menos, menos. E L, B, seno de θ. Tá certo? Então, esse deve ser a força magnética que sofre essa corrente. Tá certo? Então, e a gente pode colocar novamente em função dos versores para que fique mais simples, não? Como a componente X é 0, é justamente isso, então você pode anular, não precisa escrever 0, então isso também 0, vai ficar simplesmente a componente K, né? Tá certo? Então vai ficar simplesmente menos I, L, B, seno de θ, K. Que significa? Que a força magnética estará apontando na direção negativa, né, do K. Tá? Porque toda essa parte é módulo, você lembra? Esse aqui é módulo. É módulo. É dizer, vai ser positivo. Tá certo? Positivo. Então, como tem um menos aqui, então vai virar com esse menos negativo. Então, negativo K significa que vai ser contrário ao eixo Z. Porque K seria um vetor assim. Né? Mas então, aqui negativo, então será para baixo. Tá? Então, nós podemos graficar essa força da seguinte forma, né? Então, ou podemos pegar outra cor, vamos aqui a tempo para escolher, acho que pode ser esse bem roxo, que não dá também para distinguir bem.
essa daqui, vamos ver. Então, seria uma força assim, para baixo, né? Essa seria a força magnética, ok? Colocamos aqui o valor, que seria menos I, L, B, seno de θ, K. Tá certo? E se for só magnitude? Só magnitude. Aí você teria que, né, usar a fórmula de magnitude, que seria o seguinte, né? Fx quadrado, né, a componente x ao quadrado, mais a componente y ao quadrado, nesse caso mais a componente z ao quadrado, né, porque tem 3 componentes, estamos trabalhando em 3D, e aí seria isso o módulo. Nesse caso, como a componente x é 0, componente y é 0, então aqui vai ficar simplesmente, vai sobrar, aqui já podemos apagar essa parte aqui. Então, vai acabar sobrando simplesmente raiz da componente ao quadrado, a componente c ao quadrado. Simplificamos aqui, então seria o valor absoluto, né? Quando simplificamos sempre, precisamos colocar o valor absoluto, né, da componente z, né? Porque pode ser que dê negativo aqui, então, para não ter esse risco, justamente, olha, esse seria a componente z. Então, seria valor absoluto de menos I, L, B, seno e θ. Então, valor absoluto. Então, como esse aqui é positivo, e com esse menos negativo, tá certo? Quando tiramos valor absoluto, o que precisamos é acrescentar. Quando, né, é positivo isso, porém, vamos melhor com calma aí. É positivo sem o sinal, mas se você incluir o sinal, é negativo, né? E quando você tem um negativo, o que você precisa fazer é acrescentar um menos na frente. Então seria menos, parênteses e tudo isso. Menos I, L, V, seno de θ. Menos com menos, aí vira justamente positivo, porque o resultado de um valor absoluto deve dar positivo. Então esse deve ser o módulo da força magnética. Tá? Da força magnética. Muito bem. É isso, né? E agora, aí você já pode substituir, né? A corrente, I, 1 ampere, L, 2 centímetros, o campo, né? E seno 30 graus, aí, né? Lembrando que L você deve transformar ao sistema internacional. Então, aí precisa colocar em metros, né? Então, deve dar 0,02 metros, né? Tá certo? Então, você pode fazer isso. Ok, agora eu vou conferir usando a regra da mão direita se isso está ok, né? Se eu não me confundi em nada, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar minha mão direita, vocês podem fazer esse exercício, né? Como vocês não podem ver minha mão, então eu vou ter que desenhar minha mão aqui, tá? Então, vamos lá, para onde aponta o polegar? Deve apontar na direção de L. Ele está, então, para a direção negativa do eixo X. Então, meu polegar deve apontar nessa direção. Primeiro vou apontar isso porque depois preciso também ver em que direção vai apontar o restante dos dedos. Na direção B. E para onde está B? Então, é para esse lado. Então, o restante dos dedos, então eu vou ter que abrir bastante o polegar e o restante dos dedos vai apontar assim. Então, seria assim sua mão, né? Tá? Com a mão direita, não com a esquerda, com a mão direita. Então, esse será o polegar, então está apontando na direção do L e esse está apontando na direção do campo magnético.
na direção do campo magnético. Está B. Então, se você fizer isso com a mão de direita, para onde está sua palma? Está por baixo ou está por cima? Né? Aqui está a palma, né? Por baixo, né? Ok? Conferiram aí? Se vocês estão com dúvidas, você avisa, né? Por baixo, você vai ver. Então, se está por baixo, então justamente a força deve sair da palma da sua mão. Então, é para baixo, né? Tá certo? Para baixo. Ok? Então, a força... Professor, Sim. se a minha força tivesse dado para cima, para o eixo positivo de cá, dizer, aí eu colocaria minha mão direita para cima para Então, fazer o teste? Ou sempre vai ser, tipo, um sentido para baixo a mão direita? não, nesse caso sim, né? Porque tudo manda é o exercício, né? Como ele está apontando, né, na direção do eixo Y, não, perdão, no eixo X negativo, então eu tenho que apontar meu dedo nessa direção. Meu polegar, né? Apontar nessa direção. E o restante dos dedos eu preciso apontar na direção do campo magnético. Então aqui eu acredito que não desenhei tão bem assim. Então teria que ser mais ou menos, tem que acompanhar essa direção, né? Então teria que ser assim mais ou menos, né? Assim que eu acho que está. Entendeu? Então, agora, aí, nesse momento que você colocou a mão dessa forma, né? Com a mão direita, tá? Você já fez isso? Sim, professor. Tá, para onde está apontando a palma da sua mão? Tipo, por trás. Isso, para baixo, né? Isso. Para baixo, então, para baixo. Então, significa que nessa direção que vai apontar a força, né? Nessa direção. Então, nesse caso, vai apontar assim, né? Para baixo, saindo da sua palma, da sua mão. Tá? Então, claro, se eu mudar o L, a direção do L para outra direção, o V também outra direção, isso aqui já vai mudar. Pode ser que em algum momento o campo aponte para cima, tá? Mas nesse Assim, caso, então, quem define a direção que a gente tem que usar a mão é o L, no caso, o gráfico, né, professor? isso, define o L e o campo magnético. O L, porque lembre que você, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar sua mão direita e fazer coincidir a essa figura, fazer coincidir seu polegar na direção do L. E o restante dos dedos tem que fazer coincidir com B. Né? Mas nesse caso é um pouco difícil, né? Tem que abrir bem o polegar, né? Mas dá para entender. Né? Tem que abrir esse ângulo, vai ser bem, né? Bem grande, né? Então, o que não é usual, né? Em outros casos é um ângulo pequeno. Aqui fica um ângulo grande, né? Entre V e L. Então, quando você fizer isso, aí você fixa e olha na sua palma. Para onde está apontando? Então é nessa direção que deve apontar a força. Né? E coincide, né, com o que a gente determinou aqui, com a determinante. Né? Então, a determinante já está incluindo todo esse, né, esse efeito de que para onde deve apontar, a determinante determina. Né? Porque aqui, para resolver a determinante, não precisamos usar a regra da mão direita. Tá? Ele nos dá já o resultado preciso. O que a gente está tentando fazer é conferir, verificar se isso justamente está ok. Né? Se bate, porque pode ser que na hora de fazer a determinante a gente se confundiu em algum sinal, né? Então, pelo menos a regra da mão direita pode nos salvar nesse momento. Né? Então, se aqui diz que aponta para baixo e aqui o determinante determinou que aponta para cima, então alguma coisa está errada. Ou é a determinante que você trocou o sinal, ou é que você não está usando corretamente a regra da mão direita. Ok? Então, isso. O restante, né, é simples. Substituir os valores e vocês já podem completar isso.